Ei, ei, alô, som, um, dois, ei. Aí, ó. Ah, tem que apertar. Som. Som, som. Ok. Bom, bom dia a todos os presentes. Eu sou o Guilherme, sou geólogo da empresa Regea e hoje a gente vai fazer audiência pública de apresentação de dados dos resultados do mapeamento aqui do município de Canas, do PMRR, que é o Plano Municipal de Redução de Risco. E para dar início à nossa sessão, a gente vai ouvir o hino nacional e depois do hino a gente começa a apresentação efetivamente.
pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátrio do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Bom, dando continuidade à nossa programação, vou apresentar para vocês como esse trabalho foi construído, né, qual a metodologia por trás dele e, posteriormente, os resultados obtidos aqui para o município de Canas. Tá? Esse mapeamento ele foi executado pela empresa Regea, com recursos da FEIDRO e com a gerência técnica da Fundag. Então, só para a gente se apresentar um pouquinho, antes de começar, a Regea é uma empresa que já tem mais de 20 anos no mercado, composta por geólogos, geógrafos, engenheiros, técnicos ambientais, e há mais de 15 anos a gente já atua nessa questão de gestão de riscos, de mapeamentos. Dentro desses 15 anos de atuação, já desenvolvemos 12 PMREs em 3 estados e hoje estamos desenvolvendo mais 32 PMREs aqui no Vale do Paraíba. Já realizamos atendimentos emergenciais junto com institutos de pesquisa, como o IPA, né, que é o antigo IG, Instituto Geológico, e junto com a Defesa Civil Estadual. Realizamos mapeamento em 45 municípios da região metropolitana de São Paulo em parceria com o DR, 39 municípios no Rio de Janeiro com o Serviço Geológico do Rio de Janeiro, DRM. Já mapeamos 161 municípios em 13 estados diferentes do Brasil, junto com o antigo Ministério da Integração. Já elaboramos cartas geotécnicas, já realizamos trabalhos em parcerias com universidades, trabalhos internacionais no Brasil inteiro. Então, a gente tem uma expertise em gestão de risco, em mapeamento,
bastante grande, e a gente consegue dividir um pouquinho com vocês hoje, apresentando aqui os nossos resultados para o município. O nosso trabalho ele está delimitado pela UGRI 2, que é a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 2, que é a do Rio Paraíba do Sul, e dentro dela estão 34 municípios, que a gente pode ver aqui na tabela, né, entre eles Canas, e fica um pouquinho mais fácil a gente visualizar em mapa, né? Os municípios aqui estão separados por cores, que foram os lotes, como a gente realizou o trabalho, iniciando ali pelo Vale Histórico, que é o que está marcado de verde, e, consequentemente, nos outros municípios. O município de São José e de Aparecida eles estão em branco aqui, porque são municípios que já tinham PMRR recente, então não foi desenvolvido um PMRR novo, a gente junta as informações dos PMRRs que já foram elaborados nesses dois municípios na hora de fazer a integração desses dados. Essa imagem aqui mostra de maneira bem ampla, né, a localização das áreas de risco que foram identificadas em toda a UGRI 2. A gente consegue ver algumas manchas em azul que estão associadas a processos de inundação, algumas manchas vermelhas que estão associadas aí a processos de escorregamento, mas conforme a gente for avançando aqui na apresentação, vocês vão ver os resultados específicos de Canas e vai estar numa escala mais clara para a nossa compreensão. Então, nosso ponto de partida para esse trabalho foi feito o levantamento prévio de todas as áreas de risco desses 34 municípios e todo o mapeamento anterior apontava para 253 áreas de risco, e isso foi um ponto de partida. Isso aí dá uma média de 8 áreas por município. Após a realização de todas as reuniões, de todas as conversas com os municípios, a gente identificou que esse dado estava defasado, que haviam novas áreas de risco que não tinham sido consideradas no passado, ou porque a ocupação urbana aumentou e novos cenários de risco foram surgindo, né, ao longo dos últimos anos, chegando num final aí de 523 áreas de risco, uma média de 16 áreas por município, então o número inicial dobrou, né, um pouquinho mais do que dobrou. Então, vou só colocar para vocês o que é um PMRR, o que a gente está trazendo hoje para o município de Canas. O PMRR ele é um instrumento de gestão, né? A gente pode fazer, a partir do PMRR, a gestão de desastres naturais, de desastres socioambientais, especialmente no perímetro urbano, né? Onde eu tenho ocupação da população, onde eu tenho moradias junto às situações de risco. Então, a gente tem no Brasil como um todo muitos eventos, muita comunidade exposta a esses riscos de inundação, riscos de escorregamento, como a gente vê aqui nas fotos, né? São tipos de ocupação bastante comuns no Brasil inteiro, e o PMRR ele vem buscar trazer ferramentas de gestão diante desses problemas de desastres naturais. Então, só para a gente se localizar um pouquinho nas questões financeiras também, né? O que os desastres naturais acarretam para os municípios. Então, cada pontinho desse é uma manchete que foi removida de algum jornal, alguma publicação. Então, as primeiras aqui, né? Em quase 10 anos, os municípios acumulam 341 bilhões de prejuízos por desastres naturais. Então, prejuízo, além das vidas, né? O prejuízo financeiro também bastante intenso. De 2017 a 2022, 55 bilhões, de acordo com a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. 25% das mortes por chuva do Brasil dos últimos 10 anos ocorreram em 2022, um total aí de mais de 1.700 óbitos até o final de maio. Então, esse ano, né, 2022, nosso começo de ano teve muitos eventos intensos, né, de chuva, de inundação, de escorregamento, vitimando milhares de brasileiros. Além das perdas financeiras e das perdas de vida, a gente tem essas outras duas manchetes aqui mostrando a perda de um casarão histórico em Ouro Preto. Então, é perda da memória, né, é perda de componentes da nossa história.
E também em Furnas, no começo do ano, a gente teve o desastre lá de um tombamento de bloco que atingiu as lanchas e atingiu os turistas. Então, além das mortes ocasionadas ali, você também tem um bloqueio da indústria de turismo, que é um mecanismo importante do município. Então, você tem todo esse contexto de prejuízos e de danos causados a partir desse tipo de evento. Os PMRRs eles foram instituídos lá em 2003 pelo antigo Ministério das Cidades, e a ideia dele é dar apoio aos municípios que estão expostos a esse tipo de processo. O PMRR consiste na identificação, na localização e na análise dos riscos geológicos e hidrológicos e direcionando orientações para a redução desses riscos. O PMRR está embasado legalmente nas leis federais 12.608 e 10.692. A 12.608 ela instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, organizando as atribuições das defesas civis federal, estadual, municipal. Em 2021 foi instituído o Cadastro Nacional de Municípios suscetíveis a esse tipo de processos. Então, são os municípios que necessitam ter mapeamento, necessitam ter conhecimento por já apresentarem algum tipo de histórico nesse sentido. E as leis estaduais de 2009 e 2011, que instituíram a Política Estadual de Mudanças Climáticas e o PDN, que é o Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e Redução de Riscos Geológicos. Então, o PMRR ele está embasado legalmente, além da necessidade imposta pelas consequências de escorregamento, de inundação. A gente também tem a parte legal que diz a necessidade da execução desse tipo de trabalho. Dentro de um PMRR, a gente destaca, né, a localização e o mapeamento das áreas de risco que estão expostas a esses processos, ações de mitigação e de gestão de risco para reduzir o risco dentro dessas áreas, como a indicação de obras ou como a capacitação de técnicos, a melhoria da gestão da defesa civil, a atualização do cadastro nacional, que a gente falou, né, da 10.692 de 2021. Então, a gente tem um cadastro nacional de municípios e de ocorrências, onde todo mundo esteja falando a mesma língua e que o material seja organizado numa forma de banco de dados, e também a disseminação da informação e do conhecimento para os moradores das áreas de risco da comunidade como um todo. Então, a gente ressalta aqui que o PMRR ele tem que estar em consonância com em consonância com toda a parte legal, né? Por exemplo, do PDN, Plano de Redução de Desastres, e dentro do PMRR está incluído as COMPDECs, que são as defesas civis municipais, as SEDECs, que são estaduais, as REDECs regionais, o SINDEC, que é o Sistema Nacional, institutos de pesquisa como o IG, como o IPT, e as empresas privadas como a REGEA. Todo mundo faz parte desse ciclo de prevenção. Uma vez o PMRR concluído e entregue para o município, ele vai trazer um mapeamento completo e detalhado das áreas de risco. Ele vai indicar soluções integradas para toda a área e não só para pontos isolados, né? Muitas vezes, no dia a dia da Defesa Civil, a gente faz atendimento de uma moradia ou de duas moradias e você aponta os problemas e as soluções daquela uma ou duas moradias, mas você sabe que a encosta inteira, por exemplo, tem cenários de risco. Então, o PMRR ele tem essa vantagem, né? Ele não é um atendimento pontual, ele vai olhar o cenário de forma mais ampla, né? Podendo auxiliar na gestão municipal, possibilitando a participação e orientação dos moradores. Quando a gente executa esse trabalho, a gente bate palma, entra nas casas, conversa com os moradores sobre o histórico da área, conversa sobre risco. Então, é mais uma oportunidade de orientar, né? De conversar com a população. E também o PMRR ele é uma ferramenta para solicitação de recursos, né? A gente sabe que a maioria dos municípios não tem um caixa suficiente para instalação de obras ou para execução de outras medidas de prevenção ou de resposta. E quando você tem o PMRR organizado, você consegue bater na porta do governo do estado, do governo federal e solicitar verba através de programas específicos e trazer recursos para o município para desenvolver essas soluções. Então, de forma resumida aqui, as etapas dos PMRRs que a gente desenvolveu aqui, ela tem uma primeira etapa, né, de indicação das áreas de risco junto com a prefeitura. Então, a gente levanta o histórico disponível em todos os municípios,
marca uma reunião, conversa com o coordenador, conversa com os agentes, conversa com o secretário, para delimitar quais são as áreas-alvo. Então, a gente tem aquela base lá de 253 municípios, e depois dessas conversas, as áreas novas que foram surgindo, né, novas preocupações do município, a gente chegou nesse valor de 523 áreas de risco, a partir dessa conversa com as prefeituras. A gente tem a apresentação da metodologia detalhada, que é a metodologia de 2007, que foi feita em parceria do IPT com o Ministério das Cidades. E aí, efetivamente, o mapeamento de risco em escala de detalhe, como eu comentei com vocês, visitando os bairros indicados, as áreas de risco, batendo palma nas casas, entrando, conversando com os moradores. A partir da identificação desses riscos, a gente faz a proposição de medidas para a redução de risco, que são divididas em duas partes, né? Medidas estruturais, que são obras, efetivamente, e medidas não estruturais, que são para a capacitação das equipes e melhoria da capacidade de gestão de risco, sistemas de monitoramento, sistemas de alerta, são soluções que não necessariamente empregam concreto, bloco, né? São soluções de gestão. Num momento final, a gente tem a capacitação dos agentes técnicos municipais e dos gestores, que a gente desenvolveu aqui um curso de 4 dias em Cachoeira Paulista, né, que o Daniel teve presente. Então, tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês é uma maneira bastante resumida. Nesses cursos isso foi bastante detalhado para todos os agentes técnicos, nesses 4 dias. E, por fim, a execução da audiência pública, que é o que a gente está desenvolvendo aqui hoje, e a organização disso tudo dentro de um relatório final, que vai ser entregue para a Fundag, e a Fundag aprovando vai ser entregue na sequência para os municípios, e tudo isso colaborando para um plano integrado de gestão de risco, que vai ser um plano não só de um município, né, mas da bacia como um todo. Então, dentro dessas etapas aí do PMRR, a gente vai detalhar um pouquinho elas para vocês. Quando a gente fala da delimitação das áreas-alvo, a gente faz uma reunião com as defesas civis, né, como está o exemplo aí na tela. A gente senta com os gestores municipais, abre o mapa, coloca o dedo no mapa e fala, olha, aqui eu tenho um problema, aqui eu tenho outro problema. Então, a gente começa a colocar pontinhos no mapa e, a partir desses pontinhos, cruzado com a topografia do terreno, por exemplo, a gente consegue delimitar uma área-alvo. Então, como está na figura aqui, esse é o nosso ponto de partida. A gente tem aqueles 2 alfinetes amarelinhos ali plotados e a gente pega a topografia e delimita um polígono que é a área-alvo. Então, os técnicos vão a campo com essa informação e ela é o ponto de partida para o mapeamento. Mais para frente eu vou mostrar para vocês os resultados que saem a partir dessa delimitação. Então, vou passar para vocês alguns conceitos associados ao mapeamento de risco. A gente tem conceitos diferentes, né, que são desastre e evento. O desastre é quando eu tenho algum evento que acontece e ele é capaz de interromper o funcionamento normal de uma comunidade, trazendo perdas, trazendo danos, trazendo prejuízos econômicos, humanos, ambientais. Então, é quando um evento se concretiza nessa interrupção da normalidade de uma comunidade. Quando eu estou falando só de um evento, ele tem uma localização no tempo e no espaço, mas ele não afeta nenhuma pessoa, nenhuma moradia, nenhuma estrutura, nenhum equipamento público. E aí fica mais fácil a gente entender vendo as imagens, né? Aqui na esquerda a gente tem um evento, a gente tem escorregamento numa encosta que não tem nenhuma população exposta, né? Então você tem um evento, mas você não tem dano e prejuízo associado. Já na direita, a gente tem um desastre que aconteceu em 2010, em São Luís do Paraitinga, né, perto da gente aqui, onde o evento se concretizou num desastre, né, trazendo muito dano, trazendo muito prejuízo para a população da cidade e também para as cidades de entorno, com bloqueio de estradas e teve muitas consequências a partir disso. Para todo mundo falar a mesma língua, foi desenvolvido o COBRAD, que é a Codificação Brasileira de Desastres. Então, lá em 2012, essa instrução normativa do Ministério da Integração
colocou as ocorrências todas dentro de uma mesma nomenclatura, para que não tenha o risco de, em um município ou em uma cidade, eu falo inundação e na outra está falando enchente, na outra está falando cheia, quando a gente está falando de um mesmo processo. Ou um está falando de deslizamento, outro de desbarrancamento, outro de queda de barreira. Então tem essa unificação de terminologia para que todo mundo fale a mesma língua. Aqui nessa tabela estão todos os exemplos de desastres naturais, então aqui está incluído terremoto, queda de raio, vendaval, granizo e também os geológicos e hidrológicos, né? Mas a gente vai focar só nos eventos geológicos e hidrológicos, que são até os que estão destacados aqui em vermelho, né? Que são os movimentos de massa, que pela codificação é esse 1.1.3. Então, quando eu abro lá o S2ID para cadastrar uma ocorrência, eu uso essa codificação para ter uma homogeneização, né? Então, a gente vai falar de erosão, vai falar de movimentos de massa, vai falar de inundações e de enxurradas. Alagamento está fora dos PMRRs, porque alagamentos eles não estão associados a um início de desastre natural. Alagamentos estão associados a deficiências de drenagem superficial. Então, geralmente, nas partes mais centrais, né, dos municípios, que são as áreas mais antigas, às vezes você tem um sistema de drenagem insuficiente, você tem uma chuva e você tem pontos de alagamento, mas isso não tem conexão com o transbordamento de um rio, de um córrego, de um ribeirão. Então, isso está fora do conceito de desastre natural. Quando eu estou falando de inundações, quando eu estou falando de enxurradas, aí sim a gente está falando de drenagens naturais. Então, detalhando um pouquinho mais os tipos de movimento de massa, eu tenho os movimentos de queda, tombamento e rolamento de blocos, né? O movimento de queda de bloco é um movimento de queda livre, né? Quando eu tenho um paredão vertical, eu posso ter um bloco caindo, né? Ou eu posso ter o tombamento, quando eu tenho um movimento de giro, né? Como, por exemplo, lá em Capitólio, você tem uma coluna de rocha e ela cai rotacionando, né? Que é esse tombamento. E também o rolamento de bloco, quando eu tenho um bloco numa encosta e por algum motivo ele foi desestabilizado, ele começa a descer, ele vai ganhando energia, né? A encosta é uma rampa para essa movimentação e aí eu tenho um alcance desse bloco maior. Só para a gente ter alguns exemplos aí visuais, né? Na imagem da esquerda eu tenho um solo cheio de blocos que rolaram no passado e se acumularam na encosta, então hoje eles estão parados ali, mas eles estão... eles podem ser reativados se eu tiver uma chuva intensa, se eu tiver algum outro movimento, um peso colocado ali em cima, eu posso reativar esse movimento, esses blocos podem se mover. E na direita a gente tem um bloco que atingiu uma moradia, destruindo parcialmente essa moradia. Além dos movimentos de rocha, eu tenho movimentos de solo, né, que são os deslizamentos e as corridas de massa. Quando eu falo de deslizamentos, eu tenho dois tipos, que são os planares e os circulares, que eu vou mostrar os detalhes para vocês, e as corridas de massa também dentro de um ambiente mais específico. Os deslizamentos planares, né, eu consigo olhar para a imagem e identificar um plano por onde essa movimentação de solo aconteceu, onde foi o gatilho, né, onde começou e o material escorregou para baixo, né. Você pode formar múltiplas cicatrizes de escorregamento, como na imagem da esquerda, né? Cicatrizes de escorregamentos planares, atingindo muitas moradias, ou, por exemplo, você pode ter cicatrizes menores, no caso aqui da direita em Monteiro Lobato, que foi o suficiente para interditar uma estrada e deixar uma comunidade sem comunicação com o resto do município. Então, você tem diferentes escalas, diferentes graus de acontecimento. Além disso, você tem deslizamentos, né, escorregamentos circulares, que são um pouco mais raros, mas eles têm uma capacidade destrutiva maior, né? Como você pode ver, o topo das cicatrizes, você tem uma formação circular ali no topo, eu tenho uma mobilização de um volume de solo muito grande, tá? E, consequentemente, eu posso atingir muitas moradias dentro de um movimento só. Além disso, eu tenho eventos como corridas de massa, porém as corridas de massa elas são condicionadas a lugares, a vales que são muito encaixados, né? Então, essa imagem aqui, não sei se dá para ver, no fundo eu tenho uma encosta bastante alta ali, com mais de 300 metros de altura,
delimitando ali um córrego no meio, e eu tenho a queda de material dessas encostas sendo carregadas por esse córrego, né? E eu tenho uma grande energia capaz de transportar blocos de rocha bastante grandes e muita lama também. Além desses processos que eu já falei, a gente tem processos de erosão, né, que são definidos a partir da sua magnitude, da sua localização. Quando a erosão acontece na margem do rio, eu chamo de solapamento, e quando ela não está associada a um córrego, ela pode ser laminar, que são erosões muito mais leves, né, muito mais superficiais, formação de ravinas, que é quando a minha erosão atinge uma profundidade um pouco maior, e as bossorocas, que é quando a minha ravina evolui tanto que ela chega a atingir o nível freático, né? Ela pega o lençol de água ali por baixo, e a partir desse momento ela não precisa mais da chuva para lavar, né, para continuar o seu processo de erosão. A própria água que vai estar ali, né, o lençol freático ali por baixo, ela é suficiente para ir carregando material, descalçando e causando maiores ocorrências, né? Na foto da esquerda a gente tem um solapamento aqui de pequeno porte associado a uma margem de rio, e na imagem da direita a gente tem uma formação de bossoroca. As setinhas que foram posicionadas ali, a primeira está mostrando a cabeça da bossoroca, né, onde ela tá, onde o movimento está avançando, e a setinha da direita ali mostra um ônibus, só para a gente ter ideia da profundidade que pode chegar essa ocorrência. Nesse caso aqui, que é no município de Severínia, a gente tem uma bossoroca com 15 metros de profundidade, então é um transtorno bastante grande para o município. Falei para vocês sobre desastres geológicos e agora falar sobre os hidrológicos, né? A gente tem as inundações, as enxurradas e os alagamentos, como eu comentei com vocês. Os alagamentos eles estão associados a deficiências de drenagem urbana, né? Então ficaram fora dos desastres naturais. A gente vai falar mais sobre inundações e sobre enxurradas. Aqui na imagem da esquerda a gente vê uma inundação do rio Tietê, né? Afetando toda a marginal Tietê. Isso foi em janeiro de 2010. Então as inundações são processos que ocupam uma área muito grande e eles são mais lentos, então às vezes eu demoro horas ou até alguns poucos dias para a água subir e depois para ela baixar. Enquanto as enxurradas, né, nas áreas urbanas, eu tenho um pico de intensidade de chuva muito, muito grande e eu tenho uma inundação, uma enxurrada que é muito rápida, ela tem muita energia, mas ela dura alguns minutos, dificilmente vai chegar a 1 hora de duração, mas é o suficiente para trazer bastante transtorno para as áreas afetadas por esse tipo de processo. Então, a definição de risco, eu falo sobre uma possibilidade da ocorrência de um fenômeno, né, ou de um processo, e isso tudo associado à magnitude e às consequências que ele pode trazer. A gente tenta contar organizar essa informação na forma de equação, né? Então a equação aqui abaixo está mostrando para a gente que o risco ele é calculado pela probabilidade de uma ameaça acontecer, né? Então, quanto maior a ameaça, eu estou aumentando o meu risco, né? Quanto maior a probabilidade, maior o meu risco. Isso tudo também é multiplicado pelas consequências, né? E pela vulnerabilidade de quem está exposto. Então, quanto maior forem as consequências, quanto maior for a vulnerabilidade das moradias, da comunidade, o meu risco só aumenta. E, dividindo essa conta, né? Reduzindo o risco, está o meu grau de resiliência, está a minha capacidade de gestão daquele cenário. Então, quanto mais preparado for a Defesa Civil, quanto mais preparado for o município, quanto mais preparado, mais informada tiver a população, eu consigo reduzir os meus cenários de risco. Quando a gente vai a campo, a gente identifica esses cenários de risco através dessas fichas, né? Quando o PMRR estiver concluído na mão de vocês, vai ter uma ficha para cada setorzinho de risco detalhado, né, explicando todos os cenários que foram observados dentro desses setores de risco. Então a gente levanta dados de localização, caracterização do terreno, evidências de movimentação, evidências de instabilização, quais são esses tipos de processo, como que a água influencia no processo, como que a vegetação
está influenciando no processo e, por fim, determinando o grau de risco e setorizando e delimitando quantas casas estão expostas a esse evento. Para os movimentos de massa e para os processos erosivos, a gente tem a classificação em R1, risco baixo, R2, risco médio, R3, risco alto e R4, risco muito alto. Tá? Quando a gente fala sobre R1 e R2, a gente está falando de setores que demandam monitoramento, e quando a gente está falando de risco alto e muito alto, né, R3 e R4, a gente está falando de ações diretas, né, como obras ou como ações ou remoções em casos extremos. Uma ficha diferente é aplicada para os processos de inundação, mas da mesma maneira a gente levanta os dados sobre a localização, como que é a ocupação das moradias, e diferente dos eventos de escorregamento, a gente levanta a caracterização do canal de drenagem que está colocando em risco aquelas moradias, como é aquele processo hidrológico, a energia dele, né? Qual é a vulnerabilidade das casas, qual é a possibilidade daquele evento atingir as casas, né? A possibilidade de impacto, e a determinação de grau de risco, nesse caso, ela é um pouquinho diferente, ela é baseada numa matriz que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, e uma vez determinado o grau de risco e a delimitação do setor, a gente faz a contagem de edificações. Então, eu tenho para processos hidrológicos, eu tenho que avaliar a energia envolvida, né? Então eu posso ter o que a gente chama de pH1, que é quando a inundação ela é lenta, não? Então ela tem menos energia, ou pH2 quando ela é mais rápida, quando ela tem mais alta energia, ou um pH3 quando a energia é tão alta que eu tenho capacidade de transportar bloco de rocha, parede de casa, elementos muito mais pesados, que seria um caso mais extremo. Outra coisa que a gente levanta é a vulnerabilidade da ocupação. Se as moradias têm baixo padrão construtivo, isso tem um significado. Se as moradias têm um mais alto padrão construtivo, isso tem outro significado. E também a gente avalia a posição das casas diante da possibilidade do evento atingir as moradias. Então a gente combina essas informações, né, como está montada a matriz ali. Então cada tipo de processo hidrológico ele tem um código, cada tipo de vulnerabilidade ela tem um código, cada possibilidade de impacto tem outro código. Uma vez que eu cruzo essas informações, eu tenho, né, pela metodologia lá de 2007, a informação se aquele setor está em risco baixo, médio, alto ou muito alto. Quando eu falo sobre risco baixo, essas são as combinações possíveis, né, dentro daquela matriz, e isso vai me demandar monitoramento. Para R2 a mesma lógica, né, todas as combinações possíveis daquela matriz que levam a um risco médio, e as recomendações também são sobre monitoramento contínuo na área. E quando eu estou falando de R3, as combinações capazes de levar a um R3 e as combinações capazes de levar a um R4, eu estou falando de ações imediatas, né, seja a remoção das pessoas provisoriamente, quando eu tenho um alerta de um evento de chuva extremo, ou a remoção definitiva quando o cenário é bastante adverso. Lembrando que a indicação de remoção de moradias, ela é uma medida extrema, né, e ela depende da viabilidade econômica de execução de obras, né? Então é uma análise realizada pelo município da viabilidade econômica, é administrativa, é social também. Dentro dessa metodologia do nosso mapeamento, a gente separa área de risco e setor de risco. E aí acho que fica mais fácil com a imagem para a gente entender, né? A área de risco ela é baseada naquele nosso ponto de partida, né, que é esse polígono laranja, né, que delimita a nossa área-alvo. Então, essa é a nossa área de risco. Os técnicos vão a campo e avaliam, né, entram em todas as ruas, conversam com os moradores, levantam todas as informações e eles vão buscar áreas homogêneas. Então, identificou-se, por exemplo, nesse caso aqui, né, aqui para oeste da área, um setor que está aqui em amarelo, que é de risco médio, que é um setor de monitoramento, né, não foi identificada evidências de movimentação suficientes para a gente classificar esse setor como de risco alto. Porém, lateralmente a ele, né, a gente tem dois setores aqui, um mais a norte e outro mais a leste, identificados como de risco alto, né, que está aí o polígono em vermelho.
Então, os técnicos andaram pela área e identificaram, por exemplo, características homogêneas no setor de baixo, né, da encosta mais abaixo, e na parte do topo outros cenários mais homogêneos da caracterização geológica. Então, os dois estão em R3, né, o polígono de cima quanto o de baixo, porém, por motivos diferentes, ou seja, a ficha que vai mostrar e explicar o que tem em cada setor é uma ficha diferente, as evidências são diferentes e tudo isso vai estar documentado, organizado dentro do PMRR para vocês. A mesma lógica se aplica ao mapeamento de inundação. A gente tem um polígono original que ele é maior, né? E uma vez que os técnicos foram a campo e visitaram, identificaram as áreas onde o risco efetivamente ocorre, são áreas um pouco menores, você tem esse acerto da geometria, né? E o oposto também é possível, como no caso aqui anterior. Vocês reparem que tem um pedaço do polígono vermelho que está para além da área alvo inicial, né? Tem um pedaço maior porque os técnicos visitaram a campo e falaram, opa, a área alvo está desse tamanho, mas na hora que eu visitei a área eu tenho risco em outras moradias, né, na continuidade da encosta. Então a área alvo original ela não é limitante, ela não exclui o mapeamento das áreas de entorno, ela é só um ponto de partida. Uma vez identificada os setores de risco, né, delimitados, a gente faz a indicação de medidas estruturais aonde eu tenho o risco alto e o risco muito alto. As obras que são indicadas nos PMRRs, elas são o que a gente chama de projeto conceitual. Não é um projeto básico nem executivo de engenharia. Ela é só um ponto de partida para você saber mais ou menos quanto eu vou gastar, quais são as soluções possíveis, né? E isso pode servir também de instrumento para captação de recursos. A gente tem tipologias de obra que são indicadas para essas áreas, como, por exemplo, acerto de geometria de talude, plantio de vegetação para recobrir, para proteger a encosta. Eu tenho sistemas de drenagem superficial, canalização de córregos, estruturas de contenção pontuais, né? Então, uma série de medidas de obras que podem ser indicadas para a área. Aqui a gente tem um exemplo de uma área indicando cada traço desse, cada cor dessa está aqui na legenda, indicando qual é o tipo de obra e, consequentemente, qual é a metragem, quantas unidades daquele tipo de obra, e a gente compara isso com as tabelas de custo unitário do DENIT, do SINAP, do DR, para a gente ter uma ideia de custo para a execução dessas obras. Então, por exemplo, a gente tem a construção de muros de gabião, de cortinas atirantadas, de enrocamento em margem de rio para proteção das margens, concreto jateado, escadas hidráulicas, né, sistema de drenagem. Então, são esse tipo de soluções que a gente indica, só que elas não são... que isso não vai engessar o município, ele precisa fazer uma obra exatamente desse tipo. Não, é só um conceitual para saber aonde eu preciso de soluções, e uma vez que seja elaborado um edital, um termo de referência, uma licitação para projeto básico e para projeto executivo de engenharia, isso vai ser detalhado e aí a obra vai ser executada da melhor maneira possível. Além das medidas estruturais, a gente tem as medidas não estruturais, né? Então eu tenho 4 eixos importantes aí de informação, que são o conhecimento do risco, redução do risco, manejo de um cenário de desastre e arranjo institucional. Então essa imagem aqui é para mostrar como todos esses eixos eles estão interligados. Então eu tenho que ter uma capacidade de atuar nessas 4 frentes para que a minha gestão da defesa civil seja a melhor possível. Quando eu falo sobre conhecimento de risco, a gente está falando sobre monitoramento das áreas, monitoramento de chuva, sistemas de alerta, rede de comunicação,
banco de dados organizado com essas informações. Não adianta você ter tudo só na memória das pessoas ou anotado no caderninho e depois esse caderninho ser perdido. Então é importante a gente ter isso informatizado, né? A elaboração de cartas geotécnicas, que são... a carta geotécnica ela é uma opção que vai um pouco além do PMRR. O PMRR ele é numa escala de detalhe onde eu tenho a ocupação urbana, e as cartas geotécnicas elas são direcionadas para a aptidão ao uso do solo, né? Então vai ter um mapeamento numa escala de menos detalhe, porém do município inteiro. Se o município tem um vetor de crescimento, quer planejar, né, o seu plano diretor, aonde expandir, a carta geotécnica ela tem essa solução. E também a realização de campanhas educacionais, de campanhas socioeducativas junto com a comunidade e junto com escolas. Quando eu falo sobre manejo de risco, a gente está falando da incorporação dessas informações de risco num plano habitacional do município, a alteração de legislação municipal para dar apoio a esses momentos de gestão de risco, implementação de fiscalização e de controle da expansão urbana. Uma vez que o desastre se concretiza, eu tenho que ter meios para lidar com isso, né? Então, a elaboração de um plano de contingência, a presença de um plantão 24 horas, né, de um plantão telefônico com informatização, a manutenção de estoques do município, né, com colchão, com alimento, com produtos de limpeza, ter um sistema de abrigamento já delimitado, né, não adianta, diante de um cenário já ocorrendo, né, já em vias de fato, você começar a pensar em abrigamento. Não, você tem que ter tudo isso planejado, organizado previamente, para onde eu vou levar a população, né, num cenário desse de um evento. E outra medida que é não estrutural, que é bastante interessante, é a realização de simulados nas comunidades. Esses simulados podem ser municipais, mas a gente tem observado bastante o uso de simulados regionalizados, né? Conversando com o REDEC da sua região, fazendo parcerias com as outras defesas civis e realizando esses simulados, integrando aí as defesas civis, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, as outras secretarias do município e a própria população também participando. E, por fim, o arranjo institucional legal, ele deve criar um ambiente legal que proporcione, né, o trabalho adequado da Defesa Civil. Então, tendo instâncias administrativas intersetoriais e multidisciplinares, né, a Defesa Civil ela não trabalha sozinha, ela tem que estar alinhada com outras secretarias, como habitação, obras, saúde, segurança. Você tem que ter essa união, né? A adoção de medidas para organizar as comunidades expostas, a trabalhar junto com os municípios vizinhos para uma gestão regionalizada, e também a formação de uma rede de NUDECs, que são os núcleos descentralizados de defesa civil. É quando você tem, por exemplo, um líder comunitário que vem presente na defesa civil, vai nas reuniões, tem treinamento. Então, ele vai estar lá naquele bairro, especialmente nos bairros mais afastados, onde a defesa civil demora um pouquinho mais para chegar. É importante você ter uma pessoa da comunidade lá para estar observando a área, ter uma informação de qualidade ali. Isso pode fazer com que um atendimento ganhe bastante tempo, você ganha muita qualidade no seu atendimento no município. Isso tudo que eu falei para vocês são as medidas de gestão não estruturais, e elas todas vão ser unidas, né, num plano integrado de gestão que vai valer para o Vale do Paraíba inteiro. Então, essa política de gestão vai se integrar com as políticas setoriais as outras partes, né, da administração pública, fazendo uma política de gestão de risco com continuidade e prevalecendo a alternância de governo. Então, é importante a gente sempre lembrar que as políticas de defesa civil são políticas de Estado e não de governo. São políticas que têm que ter continuidade. A gente não pode parar trabalhos de defesa civil porque houve uma troca de gestão, uma troca de secretariado, uma troca de coordenação, né? O trabalho dele, é importante que ele tenha uma continuidade para que a gente consiga atender a população com uma qualidade maior. Não adianta você ter uma troca de gestão
e quem chega lá novato tem que começar tudo do zero sempre, né? Então é importante ter essa continuidade. É importante também priorizar medidas de prevenção e de mitigação, que são medidas que são muito menos onerosas para o município do que medidas de resposta, né, medidas de reconstrução. Então é importante a gente trabalhar dentro desse tipo de ações, né? Uma abordagem sistêmica que aborde todas as fases da gestão de risco, né, desde a prevenção até lá o final, a reconstrução. E também a gente reforça aqui que as decisões devem ser referenciadas por critérios técnicos, né? Uma das coisas que a gente indica juntamente com as obras é uma hierarquização baseada no grau de risco a qual a população está exposta e também no número de moradias que seriam beneficiadas quando da execução de uma obra. E também é importante estabelecer parcerias com a sociedade e especialmente com a comunidade que está ali exposta, mas não só com eles, né, com a comunidade como um todo. Então, a partir disso, a gente indica a execução de um plano de investimentos para a erradicação de setores não mitigáveis de risco alto e muito alto, a criação de um sistema para implementar medidas multidisciplinares e intersetoriais e contínuas dentro da Defesa Civil, o fortalecimento da Defesa Civil Municipal com melhoria, com capacitação dos recursos humanos, com melhoria e capacitação de recursos tecnológicos, né, de equipamentos, e também com a regulamentação administrativa adequada. Tá? A promoção e participação das comunidades dentro dessas medidas de gestão e também a adequação às legislações vigentes. Bom, uma vez dito tudo isso sobre a metodologia, sobre tudo o que é proposto dentro do PMRR, eu vou apresentar para vocês agora os resultados que foram obtidos aqui para o município de Canas. Tá? Os técnicos visitaram aqui o município, né, o Mário e o Micael, nas áreas-alvo que foram indicadas pela Prefeitura e também baseada nos levantamentos anteriores, e chegaram a esses resultados. O município tem 4 áreas de risco e elas foram subdivididas em 5 setores, sendo uma área de risco, né, um setor de risco associado a processos geológicos, né, e 4 setores de risco associado a processos hidrológicos. Todos eles, felizmente, né, foram identificados e classificados como setores de risco baixo ou médio. Então, são setores que demandam monitoramento contínuo para que essas situações não evoluam negativamente, né, para que você não tenha expansão da ocupação e também não tenha incremento de risco, mas elas não demandam imediatamente ações de obras, mas precisam que você tenha um monitoramento contínuo e adequado para esses setores. Né? Em número de edificações, a gente tem 23 moradias, né, 23 edificações expostas a riscos geológicos e 185 moradias expostas a risco hidrológico, totalizando aí 208 moradias. Tá? Esse mapa é o geral do município e a gente vai dar um zoom em cada quadradinho desse para dar uma olhada no levantamento de vulnerabilidade e no levantamento de risco. Foram identificados setores com vulnerabilidade baixa e vulnerabilidade média, né? Isso diz mais respeito às moradias, ao tipo de acesso, né, desses setores, desses bairros, do que propriamente dito o processo de risco, né? Então a gente está falando mais dos receptores desse risco, né? E aqui nessa outra parte do município, um setor de vulnerabilidade baixa. Quando a gente fala sobre risco, a gente tem aqui risco baixo e risco médio para eventos hidrológicos, e a gente tem risco médio para eventos geológicos, que é aquele setor que a gente comentou. Uma vez feito o mapeamento, né, uma outra etapa subsequente foi a capacitação dos agentes técnicos, né, que a gente teve a presença do Daniel. Então, os cursos, né, tudo que a gente conversou aqui hoje foi só uma pincelada, né, todos esses temas que eu coloquei para vocês aqui hoje foi detalhado exaustivamente
dentro do curso, né, muito detalhadamente, um curso que durou 4 dias, né, misturando atividades práticas e atividades teóricas, né, o curso foi lá em Cachoeira Paulista, e a gente também desenvolveu esse curso nos outros municípios, né? A gente separou em 5 grupos de município, então o trabalho foi desenvolvido, esse mesmo padrão de curso foi desenvolvido lá em Cachoeira, em Taubaté, em Jacareí, em Queluz e em Aparecida. Tudo isso que foi levantado para os municípios vai fazer parte de um plano integrado de gestão de risco a desastres naturais. Então, esse plano ele vai contemplar 34 municípios da UGRI 2, né, que é a bacia do Rio Paraíba do Sul aqui no estado de São Paulo, tendo propostas de mitigação de risco em nível regional também, incluindo a identificação das subbacias com áreas de risco, a proposição de estudos técnicos complementares, onde eles são necessários para a mitigação de risco, né? E aqui eu destaco a indicação de estudos de drenagem para a bacia como um todo, porque setores de risco hidrológico eles estão associados a rios e a córregos, e a gente não seria responsável se a gente indicasse obras localizadas nesses trechos onde eu tenho inundação e eu não analisasse a bacia como um todo, porque muitas vezes você pode fazer uma obra com a melhor das boas vontades aqui no seu município e você, por exemplo, aumenta a vazão de um rio para diminuir uma inundação pontual e você faz com que chegue um volume muito maior de água rio abaixo, atingindo um outro bairro, né, que não estava exposto a um risco daquele tamanho, ou às vezes nem tinha histórico de inundação. Ou você pode, por exemplo, influenciar no município vizinho, porque os corpos d'água, né, os rios, os córregos, eles não estão preocupados com o limite político-administrativo, né? A água segue o destino dela, né? Então tem toda essa interferência. Então, um estudo técnico complementar que a gente indica é o mapeamento de macrodrenagem para que as obras sejam realizadas adequadamente e um município, né, uma área de risco, não influencie negativamente em outra área de risco, por exemplo. Dentro desse plano integrado, a gente também faz um diagnóstico das capacidades e das deficiências das CONDECs, né, indicando, por exemplo, aonde é necessário melhorar, né, seja, por exemplo, o número de agentes, ou o número de equipamento, ou a necessidade de melhorias no plano de contingência, por exemplo, né, e identificando quais municípios também podem ajudar outros municípios vizinhos que tenham uma estrutura melhor em alguma parte, né, para a gente visualizar a nossa UGRI 2 aqui de uma forma regional. E também a proposição de medidas não estruturais que integrem as capacidades do município, como, por exemplo, os simulados que eu falei para vocês, né, uma capacitação falando regionalmente. Então, para encerrar aqui a nossa apresentação, a gente sempre deixa essa mensagem que o sucesso de um PMRR ele depende da incorporação e da implementação das medidas indicadas na forma como elas foram indicadas. Tá? O PMRR ele não é um documento para que a prefeitura receba e guarde ele na gaveta e cumpriu a meta de ter um PMRR, não. O PMRR ele está longe de ser um ponto final. O PMRR ele é um ponto de partida, né, que vai orientar a gestão, identificando onde estão os meus pontos críticos e a partir dali que a gente possa fazer uma gestão de qualidade para o município, trazendo proteção para os moradores que estão ali expostos, né, melhorando a qualidade de vida de todo mundo, né, do município como um todo. E para encerrar, esses são os nomes da equipe técnica que participou do nosso trabalho. E eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos e o nosso contato. A gente fica aberto agora aqui para questões que surjam. Se posteriormente, amanhã, semana que vem, daqui um mês, daqui um ano, surgirem dúvidas, vocês têm os nossos e-mails, têm o telefone. Fala, opa, liga para mim, liga para o Pedro. E se tiver, surgiu uma dúvida aqui, a hora que eu estava lendo o PMRR para a área tal, vamos elucidar essa questão aqui, a gente vai estar junto, vai ajudar,
porque é do nosso interesse também que esse plano se concretize adequadamente nos municípios. A gente não entende esse momento como um ponto final, e sim um ponto de partida, uma possibilidade do município crescer, né, ter um ganho de qualidade no atendimento para a população. Então, deixo aqui meu muito obrigado pela atenção de todos, e quem tiver alguma dúvida, fica à vontade. Eu só peço que faça a questão no microfone ali, para que a gente tenha a captação na transmissão. Não fique tímido. Bom dia a todos. Sou o Marcelo, da cidade de Canas. Tirar uma dúvida de um projeto, né? Estamos elaborando para a cidade de Canas. Elaborar um plano para mapeação das áreas em risco, né? Que nós, da Defesa Civil, vamos fazer tipo assim, chamar todo mundo dos legislativos da prefeitura para nós fazer o mapeamento das áreas que tem mais risco, né? Porque nós temos esses meses agora de chuva, né? Bastante chuva, e para melhorar bastante, assim, em caso de áreas inundadas, que em áreas também de casa que tem bastante risco, de casas assim, bastante risco, de moradores que não sabem para onde ir. Aí nós estamos fazendo um plano para elaborar tudo antes, para quando chegar numa época agora de chuva, dessas coisas, para nós fazer, vai ter mês de inundação, nós já saber para onde que as pessoas vão, para, tipo assim, separar a parte assim, de alimento, participar quase todos da prefeitura, sabe? Então, o PMRR, ele pode ser ele é uma ferramenta e deve ser usada para o que você está comentando, né, que é a elaboração de um plano de contingência, né? O que eu tenho que fazer, onde que eu tenho que atuar diante de um cenário de risco, né? Quais são as áreas que eu tenho que me preocupar primeiro, chegou um alerta da Defesa Civil Estadual que está vindo uma chuva muito intensa, né? O que eu faço? Para onde que eu levo as pessoas? Precisa remover? Aonde precisa remover? Então, com o PMRR, você pode, por exemplo, olhar lá os polígonos, a gente delimita certinho, identificando quais são as áreas que tem os moradores expostos, e você pode, por exemplo, fazer uma remoção preventiva onde eu tenho risco efetivamente, né? Você não precisa desocupar o município inteiro, né? Você tem as áreas críticas. Então, o PMRR ele serve como uma ferramenta muito útil, né? Muito importante para a elaboração desse plano de contingência. Uma vez que você sabe aonde está o problema, você tem que saber onde eu preciso deslocar as pessoas, onde eu preciso deslocar minha equipe, né? Se eu vou atender aquela área, é uma área de inundação, qual o nível que a água chega? Eu preciso calçar a galocha ou eu preciso pegar um barco? Porque é 10 centímetros de água ou é 1 metro de água, né? Então, tudo isso orienta as ações de gestão. E é extremamente importante, você analisando o PMRR, você tem, por exemplo, o número de moradias que estão expostas, e você vai saber se aquele colégio consegue receber as pessoas, quantas famílias eu consigo colocar ali. Não, aquele colégio não é suficiente, eu preciso de 2, ou eu preciso do salão paroquial, ou eu preciso de algum outro espaço, né, um ginásio municipal, ou alguma outra estrutura para receber essas pessoas. Então, o PMRR ele vem colocar na mão da gestão pública essas ferramentas para tomada de decisão, para estar preparado antes de um evento, né, de chuva. Não adianta, depois que o evento está concretizado, que está todo mundo numa situação ali onde o risco se concretizou, depois que ele aconteceu, você tomar as medidas, né? Você tem que ter toda uma preparação anterior, que é o plano de contingência, ele é encabeçado pela Defesa Civil,
mas ele também tem que ter a participação de todo o secretariado, né? Como eu falei da escola, quem responde pelas escolas é a Secretaria de Educação. Vou precisar criar um programa de habitação, Secretaria de Habitação. Então, toda essa integração tem que estar explícita dentro de um plano de contingência, e o PMRR ele é uma ferramenta para a construção desse tipo de levantamento, que eu acho que vai ajudar bastante aí na elaboração desses outros planos. Porque tem muita área de risco que às vezes está inundada e é muita correria na hora e não tem, tipo assim, para onde levar as pessoas. Aí fica uma correria, como para nós e como para eles também. Aí por isso que nós estamos fazendo um plano para elaborar e ter a participação da prefeitura, né, para fazer esse assunto dos legislativos da prefeitura, para fazer uma reunião, mostrar para eles as áreas de risco que tem e para todos participar, tipo da saúde, de todos ali, porque quando acontecer alguma coisa, você já está todos ali unidos para ter a separação certa. Uma turma vai para a quadra, aí a turma da alimentação, que é a turma do social, a turma da saúde, já vai, sabe, deslocando já para o local, para não ficar, tipo assim, muito em cima da hora. Então, né, como eu comentei ali no meio da apresentação, essas medidas, né, que são não estruturais, elas não têm a ver com uma obra, efetivamente, são medidas que são muito mais baratas, né, do que depois que você teve um problema você correr atrás para fazer uma obra, para reconstruir o que foi destruído. E você, além de ser uma ação muito mais barata, ela é muito mais efetiva. Você consegue proteger muito mais a comunidade, né, com um plano organizado como esse que você tá citando, do que chegar na hora de um evento e ter que descobrir na hora qual é a responsabilidade de cada um, né, quem vai atuar de que maneira. Então, com certeza, é extremamente importante, muito útil, e economicamente faz todo sentido você direcionar esforço para esse planejamento anterior do que você deixar para a hora do evento para correr atrás das respostas. Outra coisa também, aqui tem muita área aqui em Canas da parte do esgoto, sabe? São umas bocas de lobo que são um pouco mais pequenas e são umas ruas mais baixa, então é muita água que vai para a boca de lobo. Aí ela não suporta. Aí o que ela faz? Aí ela como que enche o esgoto, aí ela, tipo assim, ela não vai embora, aí ela começa a subir e ela começa a ficar com a rua plena de água, ela não, tipo assim, não tem saída para ela. Aí fazer um plano, alguma coisa, né, para tentar amenizar isso daí nessas épocas de chuva agora. Esse tipo de problema, como ele não está normalmente, né, como ele não está associado a um córrego, a uma drenagem natural, ele não está contemplado dentro do PMRR, porque o PMRR ele é direcionado para desastres naturais, né? Esse tipo de cenário que você está descrevendo me parece que é um cenário muito mais associado com deficiência na drenagem urbana, né? Você tem, às vezes, uma boca de lobo insuficiente ou entupimento dessas estruturas, né? A gente entende que esse tipo de solução está muito mais associado à manutenção periódica, né, desse tipo de equipamento, ou o detalhamento que a gente chama de microdrenagem, né, que são as pequenas captações de água dentro do município, para você ter essa melhoria. E aí, uma vez identificado isso e feita a manutenção adequada, a tendência é que esse tipo de cenário se reduza bastante. Tá bom, agradeço por tudo aí, viu? Pelas respostas. Agradeço também pela pergunta. Se alguém tiver mais alguma questão, fique à vontade para colocar. Eu acho que não. Então, acho que a gente pode encerrar a nossa audiência pública. Agradeço novamente a presença de todos e seguimos à disposição para qualquer
questão que surja aí no futuro, eu deixo aqui meu muito obrigado.